Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Gente, desculpa, mas não reparem na minha cara de cansaço. Olha a destruição do cabelo da pessoa. Ah, se você quiser me chamar, vem. Tá bom. Pausa para a mãe chamando pra jantar, né? Mas tudo bem, abafa. Deixa o caso rolar. Mas vou contar um pouquinho de como foi a minha semana passada pra vocês e entrar no foco desse vídeo, que foi a prova do Ministério Público da União, né? Semana passada foi muito corrido, muito corrido, porque eu precisei ir fazer um exame, precisei marcar um outro exame, tipo assim, tudo dias diferentes, que não demoraram uma hora, por exemplo, né? Mas isso é uma outra explicação, né, de um outro assunto, que qualquer coisa, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando pra vocês sobre esse exame. É uma coisa, assim, que me abateu, né, me abateu muito, me deixou bem tristezinha, né, mas aí tive que me animar, porque dia 23 foi aniversário da minha filha e no dia 26 foi o meu. Como ela queria uma coisa muito grandiosa, né? E não dava pra fazer, né? As condições não estão muito boas, né? Pra falar a verdade. Então eu resolvi conversar com ela e ficou combinado da gente fazer um passeio em família, né? Eu, o meu esposo, né? A filha dele e a minha mãe, né? Aí a minha filha adora uma senhora que minha mãe chama como mãe, né? Tem ela como mãe. E de verdade, assim, ela é como se fosse uma avó, que eu não tive, né? Mas, assim, só explicando o contexto pra vocês, eu conhecia minha avó, mas ela não era uma pessoa muito carinhosa, né? Principalmente com as netas mulheres. Não me perguntem o porquê. Eu tenho um irmão mais novo. Ela era super carinhosa com o meu irmão, mas comigo ela não era. Nem com nenhuma das netas, assim. Minha avó tem outros filhos, né? Então, assim, de modo geral. Mas ela é como se eu não tivesse a minha avó. É claro que não vai substituir, né? Lógico que não. Mas ela é como se fosse uma avó pra mim. Ainda mais que minha avó faleceu há muitos anos atrás. Então, ela também foi. Então a gente dividiu aí em duas etapas, né? A gente foi num restaurante e depois a minha filha foi assistir o filme do Minecraft, que sinceramente, gente, eu não entendi nada daquele filme. Nada. Se alguém viu o filme, entendeu? Por favor, deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu não entendi nada daquele filme, nada. É muito legal, assim, eu ri bastante. E a minha mãe diz que eu sou muito sem graça. A minha filha diz que eu sou muito brava. Fica na minha cara. Mas enfim, é porque ela acha, assim, ela mostra algumas coisas e diz eu não acho graça, sabe? Assim, mas eu ri bastante. Mas eu não entendi nada do filme. Mas eu ri. Então, depois disso, né? Foi uma semana bem conturbada, porque eu tinha que estudar pra prova, tanto, né, do concurso quanto para as provas da faculdade. E aí não deu, né? Eu tive que fazer o exame. Enquanto eu tava fazendo o exame, a minha mãe tava me ajudando a correr atrás de um outro exame. Que, assim, é um tópico para um outro vídeo. Se vocês quiserem, eu trago aqui pra vocês explicando, né? Sobre esse exame. Mas me abateu muito, porque eu já tinha feito uma cirurgia pra acabar, né? Com esse problema. Mas, enfim, não acabou, né? Só resumindo aqui pra vocês, eu só tenho um ovário, né? Exatamente por causa... Não foi exatamente por causa desse problema, mas foi o que começou ali e agora, né? Novamente, não sei como é que vai ser, não sei se vou ter que entrar numa cirurgia novamente, mas assim, se vocês estiverem interessados no assunto, eu trago aqui pra vocês, mostro o laudo direitinho e tal. Fica tudo certinho, explico melhor pra vocês sobre isso. E acabou também da minha mãe fazendo exames,
Gente, eu acabei esquecendo, né? De falar pra vocês. Eu tô na minha cozinha porque eu tive uma invasão, né? No meu quarto. Minha filha tá estudando pra prova de amanhã. Então ela tá lá estudando e vim gravar pra vocês aqui. E semana passada, nós tivemos uma surpresa, porque nosso aniversário e 3 pessoas maravilhosas. Ilka, Lohane, a Flávia e a Dani, né? Na verdade, foram 3 pessoas presencialmente. A Dani, ela teve um problema pessoal, mas ela tava lá. E assim, a gente não tava esperando, de verdade. Eu ganhei um presente que, cara, eu tava querendo tanto. Vocês podem virar e falar assim, cara, você tá fazendo essa festa por causa de uma bolsa? Sério, eu ganhei a bolsa. A bolsa que eu queria, eu ganhei, sabe? Eu não sou muito de cor, mas assim, eu gosto de cores bem simplesinhas. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou bem, sabe? Podem falar que eu sou caretona. Eu gosto, acertaram na cor, acertaram em tudo. Deram uma massinha e fica brincando, mas gente, foi tão divertido que eu até esqueci de gravar pra vocês. Mas assim, eu amei o brinde delas. Eu vou deixar até... eu fiz uma montagenzinha. Eu vou deixar no final do vídeo pra vocês. E acabei não fazendo resumo, não estudando realmente para o que eu queria muito, mas eu estudei pra prova, né? Um pouquinho ali da prova do Ministério Público da União, que foi nesse domingo. Gente, podia fazer a inscrição para amanhã e tarde. Só que, vamos lá, eu preferi fazer para um só, tá? Que era o nível superior da administração, técnico da MPU de administração, ó, período da tarde. Por que que eu preferi fazer esse? Eu já tinha feito prova da Caixa, eu já tinha feito a prova do Banco do Brasil e eu tinha feito a inscrição, né, do último concurso, se não me engano, do TRE. E o que aconteceu? As 2 primeiras provas do Banco do Brasil e da Caixa, eles não me mandaram assim para um lugar muito perto, né? Mas comparando a distância daqui para lá, até que dava, beleza. O do TRE eles me mandaram para muito longe. E assim, eu não sei quantas pessoas foram, de verdade, eu não procurei saber, porque senão eu ia ter crise de ansiedade, aquelas coisas todas. Eu olhei o local e tudo, só que no dia, né, eu não tive. Surgiu um problema, né? Eu tive uma crise de ansiedade bem forte, né? Então, acabou o dinheiro que eu tinha reservado, né? Para se caso acontecesse imprevisto, eu gastei. Também eu me inscrevi, foi à tarde. Meu esposo, ele tem um carro que é praticamente emprestado aí fica entre ele e a mãe dele. E a mãe dele iria usar o carro, né? Novamente. Então, eu não tive como ir fazer, né? Eu moro em Araruama. Eles me mandaram lá pra, se eu não me engano, Bangu, sabe? Muito longe. Sem brincadeira, eu olhei assim no Google Mapas, de um lado era uma estação, do outro era uma delegacia, do outro tinha um morro de não sei das quantas, do outro... Eu falei, eu não vou, porque eu vou terminar muito tarde. E tipo assim, era o final de semana do meu esposo com a filha dele, né? Então, aí, tipo assim, já complicou tudo, né? Então, eu não fiz. Mas essa eu falei que eu ia fazer, porque eu tenho que correr atrás do meu sonho, né? Então não adianta tipo assim, surgiu obstáculo, surgiu outras coisas, eu fiquei com crises, mas assim, eu falei que eu não iria passar de jeito nenhum sem fazer essa prova. A minha calopsita, novamente. Falando nisso, gente, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu ganhei 2 presentes no aniversário. Eu pedi.
Além das 2 calopsitas, né? Eu ganhei mais 2 presentinhos que eu amei. Batizei ele já e tudo. Mas tô amando. Mas enfim, vamos voltar. E assim, eu tava com muito medo dessa prova. Porque eu não sei se eu fiz certo, não sei se eu fiz errado. Pra quem tem a experiência de prova, por favor, me diga. Eu fui procurar saber como que era a banca. E a maioria das pessoas botaram mal terror na banca. Eu falei, gente, FGV, banca, sabe? E a 6 de Gran Rio, pra mim, tinha sido a pior. Por quê? Eram os textos assim, tipo, sabe? Grandes. E eu falava assim, gente, o que ela tá perguntando que eu tenho que voltar lá no início e eu não tava entendendo nada, sabe? Assim, pra mim, naquela questão da prova da Cidade Gran Rio, pra mim tinha sido pior. Mas aí eu comecei a procurar pra saber como é que é a banca e tal, não sei o que, e tava todo mundo falando da banca, todo mundo falando. Então, eu vou dar a minha opinião sobre a prova do Ministério Público da União, a qual eu fiz. A minha cor foi a branca, né, nível superior. É claro que o nível superior, ele é cobrado devido ao nome, né? Então, eu não posso comparar ele ao nível médio, não posso comparar. Também teve gente que fez de manhã e de tarde. Eu preferi não fazer, porque eu moro em Araruama. Pra quem não conhece o Rio, mas já ouviu falar, eles mandaram pra gente fazer lá na Candelária, lá perto da Candelária, na Estácio, né? Então, assim, a viagem já foi muito cansativa, entendeu? Então, eu preferi fazer só uma. Foi uma opção minha, tá? Então, assim, eu achei a prova, tá? Não é que ela seja difícil, não é isso. Só que tinha coisas, tá? Que tava na prova, mas que eu dei uma olhada assim, eu não achei no edital. Eu não achei. Mas assim, eu não achei no edital. É claro que quando a primeira coisa que eu fiz, que tem essa página aqui, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi, não tenha texto grande, não texto grande. Aí eu vi um texto pequenininho. Ok. Mas assim, teve coisas que, claro, eu tô falando assim, que não teve no edital, mas eu ainda não terminei de analisar, né? Porque eles estão com gabarito ainda... Não tá fechado, esqueci o nome. Mas que não tá fechado. Então, eu anotei o gabarito que eles deram e eu tô fazendo a minha revisão. Pelo que eu estudei, pelo GRAM também. Mas teve coisas que, assim... não foi muitas coisas, foram poucas coisas que de verdade não tava no edital. Não vou falar pra vocês assim, eu fui maravilhosa, não fui. Foi 80 questões? Deixa eu só confirmar. 80 questões, eu acertei 52. Mas assim, língua portuguesa, tá? Ó, língua portuguesa, pra vocês terem uma noção, foi do 1 até o 19. Noção de sustentabilidade... 19 não, do 1 até o 20. Noção de sustentabilidade foi do 21 até o 25. Português, eu percebi que eu acho que a maioria das pessoas que fazem concurso público, que a gente é analfabeto, né? Pelo amor de Deus. Eu ainda tô caminhando, mas assim, eu senti um pouco de dificuldade no português, mas foi em uma ou duas questões. Não sei como é que eles vão fazer, porque eu olhei, o gabarito deles é uma coisa, mas assim, a explicação real é outra, entendeu? Eu não sei como é que eles vão fazer. E eu tive dificuldade em noções de direitos humanos e fundamentos de acessibilidade.
A acessibilidade nem tanto, tá? Porque foi, ó, do 26 ao 30, né? Essa noção de direitos humanos e fundamentais. A acessibilidade não foi tanto, tá? Mas a noção de direitos humanos, que assim, direitos humanos a gente ouve falar, né? Direitos humanos, tem até aqui algumas siglas, por exemplo, a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas na hora que bate aqui, dá um treme-treme, entendeu? As questões da acessibilidade foi porque acabou assistindo muito jornal. Eu tenho também o The News, né, que a gente recebe gratuitamente, então eles falam muito. Legislação institucional. Eu não achei que eu fui péssima, mas também não achei que eu fui ruim, assim, maravilha. Não, fui meio ali, sabe, meio termo, em cima do muro. Foi tipo. Por quê? Eu não consegui fechar o edital. E essa foi uma matéria que eu não consegui fechar o edital. Então, pra quem não fechou o edital, não fui ruim, não fui horrível, né? Não foi assim, você foi péssima também. Não, mas fiquei ali em cima do muro e, né, tranquilo. Conhecimentos específicos os conhecimentos que a gente tem mesmo, né? Do dia. A gente escuta, a gente lê, a gente ouve falar, porque não adianta. Hoje em dia tá todo mundo. Você encosta, você não vê mais aquela fofoquinha, que a senhorinha falando da vizinha. Você tá vendo a fulana falando de uma lei, de que aconteceu, de conhecimento, de que a Polícia Federal fez isso. Você escuta, entendeu? Então, assim, principalmente quando eu vou na psicóloga que eu tenho que aguardar, eu fico lendo, né? Então, eu tenho o Notion, onde eu boto os resumos ali, e ali eu vou lendo, vou destacando os pontos mais importantes e tudo mais, pra me ajudar, né? E aí, esse conhecimento específico foi do 36, olha pra vocês verem, do 36 até a 80. Pra você ver. Os conhecimentos específicos caiu muito mais do que aquele edital enorme que eles mandaram a gente estudar, entendeu? E assim, conhecimentos específicos, eu não sei se foi só eu, assim, eu passei meio por cima, porque eu achei que ia cair outras coisas e não caíram. Teve coisas que não estavam no edital e que caiu. A prova discursiva era de um assunto que você tinha que falar, né, de dissertativo argumentativo, de 20 a 30 linhas, sobre a recusa do trabalho ou a recusa de ter filhos, né, pelo temor dos dias futuros. Então você tinha que dizer qual ou quais dela incomoda mais a pessoa, né? No caso, mais que me incomoda. Então, eu fiz. Não vou falar o que eu falei na redação, mas eu fiz mais sobre o temor, tá? E a recusa de ter filhos, das pessoas que tiveram filhos, as pessoas que querem ter filhos ou não querem filhos, enfim. Eu falei sobre isso. E assim, eu tô fazendo esse vídeo hoje, terça-feira. Eu vou botar ele pra amanhã, na quarta-feira. Mas por que eu demorei? Gente, a prova começou 3 horas da tarde. Você podia sair, né, e tudo mais, só que eles colocaram uma regrinha. Se você ficasse até 7 horas, você podia ir embora, mas você ia sem o coisa da prova, né? E se você ficasse depois das 7, você podia levar.
Sendo sincera, eu não fiquei depois das 7 por causa disso. Não fiquei. Eu teve momentos que eu tive que parar pra poder lavar o rosto, né? Por causa do cansaço da viagem. E vocês sabem, a gente que, pelo menos eu, né? Eu que tenho óculos, às vezes, o cansaço, muita leitura, a vista fica muito pesada. Então, eu teve momentos que eu tive que lavar o rosto, vários momentos. Vários momentos eu tive que ler 3, 4, 5 vezes a questão. Por isso mesmo, eu no dia anterior e no dia eu tive crise de ansiedade. Eu até tô com dermatite, né? Por causa da dermatite atópica, por causa do nervosismo. Não é igual a dermatite da minha filha, mas é por causa do nervosismo, por causa da ansiedade. Então, assim, foi complicado, mas por isso que eu não tô triste, assim, com o resultado. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas assim, devido ao decorrer da semana, sabe? Eu não acho que eu fui ruim. Eu vou ver agora quando eles botarem o gabarito final e a redação pra me ver. Mas, assim, o local da prova não achei bacana, né? Mas, assim, é eles que sabem. Não vou desistir. Não vou desistir ainda, não. Por que ainda não? Porque eu só vou desistir quando não tiver mais chance. Quando for alguém falar assim, ó, sua idade atrapalhou, você não pode mais fazer, entendeu? Ontem eu tirei o dia, assim, pra descansar. Hoje eu já tava organizando algumas coisas pro próximo concurso, que eu ainda não tinha visto o edital, saiu o edital semana passada, mas o meu foco era isso, né? Então eu tava adiantando algumas coisas sobre isso. E então eu não tive realmente condições de ver nem nada. E essa semana, além da minha filha estar com prova, eu também tenho, né? Então, assim, eu não estou gravando vídeo pra vocês da prova dela, porque ela não me deu autorização, né? E outra porque, assim, como ela tá no terceiro ano, a prova é um pouquinho, né? Um pouco mais puxada, como a gente já passou por isso, né? Lá atrás. Então, assim, eu tô estudando com ela. É lógico, eu tô estudando? Tô. Mas se eu tô estudando, antes eu estudava, assim, tipo, 2 horas, eu tô estudando 1 hora, porque eu tô me dedicando muito mais ao estudo com ela devido ao conteúdo também ser grande, né? Então, assim, essa semana eu tenho prova de publicidade e propaganda, eu tenho prova de marketing, tenho prova de criminalista e investigação e perícia criminal. Esse vídeo vai ficar muito grande, mas abafem. Peço desculpas. Mas assim, eu vou gravar pra vocês, porque eu também tenho que entregar o portfólio. Alguns eu já entreguei, que é projeto de extensão, né? Aí já tenho a resposta, depois eu vou botar pra vocês a resposta. Pode ficar tranquilos, né? Mas era isso que eu queria falar com vocês. Ainda tô bem cansada ainda. Mas eu tenho que seguir com isso. Esse é meu sonho, né? É isso que eu quero. Não adianta. Minha mãe sempre fala assim, querer, poder e conseguir, né? Então eu sempre tenho isso comigo, querer, poder e conseguir. Então é isso que eu quero, é isso que eu posso e é isso que eu vou conseguir, né? É o que eu tô falando pra vocês, eu só vou desistir quando alguma coisa falar assim, ó, sua idade não dá, não tem pro cargo que você quer, entendeu? Então assim, eu tô fazendo porque eu quero. Lógico, também pra conhecer a banca. Eu fiz mais essa daqui, eu tô sendo bem sincera, pra conhecer a banca, porque eu não conhecia a FGV. Eu já tinha feito da Cisne Rio, eu não tinha feito da FGV. Mas fiz, não me arrependo, né? Apesar de tudo, não me arrependo. Mas assim que sair o gabarito oficial, tudo direitinho, eu vou trazer pra vocês como que foi aí resolvido algumas questões.
qual foi o resultado final, né? Então, é isso, né? Essa semana eu tenho a prova, minha mãe tem... minha filha tem a prova, eu tenho médico, também tenho que ir lá na rua para poder pegar um kit que me encomendaram, mas é uma coisa de bate e volta. Então, assim, mas eu vou fazer tudo num dia só, né? Num roteirozinho só, que aí me ajuda bastante, né? Abafa o caso, me ajuda bastante nesse caso. Mas, fora isso, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem alguma dica, não só disso, se vocês quiserem saber mais da minha rotina, saberem mais da minha vida, vocês podem perguntar, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. Mas fora isso, se inscreva no canal, ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Parabéns pra você